o que falar do INSS e a sua crise? Olha, como eu parto muito desse lugar da comunicação, eu sou publicitária de formação e o meu foco nos meus conteúdos são mostrar essas estratégias de comunicação, estratégias políticas por trás de todas essas pautas que surgem na política, porque uma pauta do INSS, uma pauta de qualquer tema pode virar uma guerra de narrativa, né? Partindo por esse âmbito da comunicação que eu parto, né? Tudo pode virar uma guerra de narrativa. Então, nós sempre temos que nos preparar para isso que vai acontecer, como aconteceu com o Nicolas na situação do Pix, do INSS e qualquer outra pauta que possa mobilizar as bases nas redes sociais. E nós devemos perceber isso nos conteúdos que surgem da extrema-direita sempre que tem pautas, digamos, quentes na política, né? Que eles percebem que aquela pauta pode ser facilmente utilizada para mobilizar as suas bases, os seus seguidores e captar eleitores para as eleições. Então, eu sempre parto muito dessa ótica, tanto que os vídeos que eu fiz sobre o INSS, o primeiro vídeo, eu fiz 3. O primeiro vídeo que eu fiz foi no dia 26 de abril, muito antes do Nicolas Ferreira ter feito o vídeo dele, porque quando eu vi o que já estava sendo falado nos comentários de vários vídeos meus, porque eu crio muito conteúdo voltado para a política, vários comentários de bolsonaristas falando, e o INSS? E o INSS? Vai falar do INSS? Porque já estava vindo essa pauta dentro dessa bolha. O Nicolas só amplificou mesmo a narrativa que já estava se consolidando. As pessoas já estavam cobrando os comunicadores de falarem desse tema. E antes mesmo do Nicolas postar, eu já tinha feito lá no dia 26 de abril um vídeo explicando tudo de maneira super informativa, super didática, para as pessoas entenderem o que estava acontecendo, como descobrir se era vítima, como ajudar seu avô, sua avó a identificar, e o que seria feito e como responsabilizar e punir. Isso lá no dia 26. Quando vejo o vídeo do Nicolas que as pessoas começam a me mandar, eu até tinha brincado num grupo meu de amigos que eu falei, eu tenho certeza que o Nicolas vai fazer o mesmo vídeo que ele fez do Pix do INSS, porque é um tema que vai mobilizar as bases dele novamente com o mesmo viés, anticorrupção, antipetismo, diversos temas que mobilizam facilmente as bases do Nicolas. E daí, foi aí que eu fiz um vídeo rebatendo ponto a ponto o que ele falou, e percebi que ele sempre usava a mesma estratégia e que ele era apenas um produto, né? Eu acho sempre muito importante falar isso, porque às vezes a gente dá muita credibilidade, muita relevância para o Nicolas Ferreira, como se ele fosse um grande gênio do marketing, um grande estrategista, mas ele não é, né? Eu acho sempre muito importante enfatizar isso. Eu até chamei ele de marionete do Centrão e o pessoal se confundiu, achando que Centrão é centro e que por ele ser de extrema-direita não tem como ele ser do Centrão. Mas o partido que ele faz parte é partido do Centrão, né? O partido do PL, que fica junto do União Brasil, do PP, do Republicanos, do MDB, tá sempre ali metido no Centrão. E eu falei pro pessoal, gente, vocês estão muito preocupados achando que o Nicolas é um grande estrategista que criou uma grande narrativa de uma guerra ali, sendo que, na verdade, ele é só o rostinho. Ele é só o rostinho bonitinho, jovem, bem engajado nas redes, que tá ali, entende? Então, eu tentei trazer esse ponto muito para as pessoas, porque realmente o pessoal estava muito preocupado com o Nicolas Ferreira, que, novamente é o Nicolas, mas eu só estava falando, gente, é só o Nicolas agora. Pode ser que daqui a pouco encontrem um Nicolas Ferreira mais engajado nas redes, mais bem engajado com as bases bolsonaristas, que vão trocar o Nicolas por outro rosto, o roteiro vai ter sido feito por outra agência, por outra produtora, o cenário vai ser o mesmo, a camisetinha preta vai ser a mesma. Então, eu trouxe muito por esse lado da comunicação, não tanto analisando tudo que vai ser feito pelo governo Lula, porque isso já está sendo feito por economistas, por pesquisadores, por outras pessoas. O meu lado foi muito de analisar a estratégia de comunicação. Como que houve essa guerra de narrativa? Como que a gente percebeu as redes sociais num dia, o Nicolas Ferreira falando sobre isso e todo mundo falando disso do nada, e daí teve que vir à esquerda fazer a defensiva, sabe? É nítido uma guerra cultural que existe nas redes sociais. E isso eu já falei em outros momentos, que isso é algo pregado pelo guru do bolsonarismo desde os anos 2000, essa guerra cultural, né? O guru do bolsonarismo, no caso, Olavo de Carvalho, que há muito tempo está em silêncio. Mas não sei a opinião dele sobre o... Carolina, eu vou te mostrar que por vezes eu trago ele para o programa, tá? Ele tem o seu lugar aqui na nossa programação, seu Olavo sempre presente, tá? Fica quieto ali, Olavo.
Às vezes eu boto ele a falar aqui, mas ele hoje vai ficar quieto aqui. Eu não sei qual a opinião dele sobre o INSS, né? Mas provavelmente ele estaria muito feliz com o que o Nicolas Ferreira fez de conseguir realmente pegar uma pauta e criar toda uma história por cima, toda uma narrativa bem construída. Eu até brinquei com o pessoal que eu falei, nossa, esse vídeo dele, com esse som super animado, com esse fundo preto, com essa camiseta preta, ele parece que vem como um vingador da Previdência, sabe? Ah, eu vou te salvar, vou salvar o seu avô, sua avó. Tudo numa construção de herói, né? Tanto que ele fala toda a situação e no final ele traz aquele engate de o que nós da oposição estamos fazendo em relação a isso. E daí ele cita a CPI, né? A CPI da INSS e tudo mais, o que é clássico. Para quem estuda estratégia política, sabe que todo ano que antecede uma eleição, ou no próprio ano da eleição, um deputado vai fazer uma CPI. É estratégico, quer que o deputado seja eleito, quer que tenha um grande número de votos, quer que fique bem conhecido, com grande cobertura midiática, faça uma CPI. Não que eu seja contrário a investigar, acho que tem que investigar mesmo, tem que responsabilizar, tem que punir quem tem que punir. Só que a gente já sabe que a Polícia Federal está investigando, o TCU está investigando, a CGU está investigando e o próprio INSS está investigando. Então, se questiona muito também os motivos que levam a pensar numa CPI, uma investigação que parte também dos parlamentares e técnicos dentro dessa situação. Mas deixe eles, né, que eles querem fazer uma CPI, então deixe eles. Vamos ver os andamentos em relação a isso. Mas o que incomoda mesmo as pessoas é até o como esses vídeos têm um grande alcance, um grande compartilhamento e como que uma mentira vira uma verdade. E isso foi o que eu trouxe no meu terceiro vídeo, né? Como eu estava falando no primeiro, eu trouxe um informativo sobre o INSS para gerar essa educação também para as pessoas bem antes de Nicolas fazer seu vídeo e do pessoal se preocupar em defender a verdade. E o segundo foi desmentindo ponto a ponto. O terceiro foi logo mostrando essa questão da verdade, da mentira compartilhada milhares de vezes que vira uma verdade. Como eu parto da propaganda, né, que eu sou publicitária, formada em publicidade e propaganda também, a propaganda, nós sabemos que quando você compartilha uma mentira milhares de vezes, ela se torna de verdade. E politicamente isso já foi usado muitas vezes ao longo da história. Um dos mais conhecidos por usar a estratégia de mentir várias vezes e repetir essa mentira várias vezes foi o próprio Joseph Goebbels, propagandista de Adolf Hitler. Então, isso é algo que é estudado há muito tempo, de saber e perceber e sentir. Quando você assiste um vídeo, você fala, essa estratégia. Ele sabe que se ele tiver essa mentira compartilhada muitas e muitas vezes, como é no perfil dele, por isso que ele é o rosto escolhido, ele é o personagem escolhido, porque o perfil dele é extremamente engajado, milhões de seguidores, essa mentira será compartilhada milhões de vezes. Já aconteceu lá no Pix. A quantidade de views, inclusive, bateu recordes mundiais. Foi inexplicável, até mesmo para quem trabalha na Meta. Eu converso com pessoas que trabalham na Meta, que trabalham no X, por conta desse ramo da publicidade, que a gente tem que saber como que funciona cada plataforma, tá sempre atualizado. Então, eu também fiquei chocada junto com outras pessoas da área da comunicação, porque nós ficamos pensando, caraca, isso passou o número de habitantes, passou Cristiano Ronaldo, passou gente que assim é conhecida mundialmente, passou a língua do português, como que... Então, tem coisas que não são orgânicas nesse meio. E nós sabemos disso, sabe? Que tem coisas que não estão orgânicas no compartilhamento. Claro que tem uma massificação de compartilhamento, mas não é tanto assim quanto parece. Porém, o fato de ser muito compartilhado, de ter muitos likes, do próprio Nicolas ter muitos seguidores e visualizações nas redes, faz parecer que é verdade. Nas redes sociais, é importante entendermos isso, que as pessoas acham que quando você tem muitos seguidores, muitos likes, muitos compartilhamentos, muitas views numa live, você tem mais credibilidade. Por isso que existem pessoas nos mais variados ramos, como psicologia, medicina, que acabaram de chegar nas redes sociais, mas estão há 20 anos nesse mercado, estão há 20 anos trabalhando nessa área, com uma experiência absurda. Mas nas redes sociais tem seus 1.000, 1.500 seguidores. Para quem entra, pensa, qual a credibilidade dessa pessoa? Não sei. Mas agora você entra num perfil de uma pessoa que parte da pseudociência, que não tem formação, que não tem CRM, que acorda às 5 horas da manhã e fala para você tomar banho gelado e tomar suco de limão porque aumenta a imunidade,
e passar vinagre no cabelo. Essa pessoa tem 1 milhão de seguidores, acredita-se nela. Simplesmente por isso. Eu até brinco nos meus conteúdos que isso, entre aspas, né, é muito Black Mirror. Você acreditar em algo simplesmente porque tem muitos likes, muitos seguidores ou muito engajamento. E essa é a pós-verdade. Acredito em algo não porque é, mas porque parece. Não porque aquilo é a verdade, mas porque me parece a verdade. E nos vídeos do Nicolas, parece verdade porque é ele falando. É que nem eu falei no meu vídeo. Ele está num partido onde, literalmente, o líder foi condenado no mensalão, é o Valdemar Costa Neto, sabe? Se fosse o Valdemar Costa Neto fazendo aquele vídeo, com o mesmo roteiro, sabe? Será que as pessoas acreditariam tanto assim? E se você cita quem que é o presidente do partido do Nicolas em qualquer vídeo, é nítido o desespero dos bolsonaristas. O desespero de falar, por que você está falando do presidente do partido dele? Qual que é a relevância disso para esse tema? Ele é oposição. Mas como que ele é oposição? Se o partido dele faz conchavo independente com a base do governo, sabe? Por isso que eu até falo no meu vídeo, e gerou muita confusão em algumas pessoas que não sabem o que é o Centrão dentro do Congresso, a importância do Centrão, e que o Centrão, ele tá ali no toma lá da cá, independente de qual governo esteja, que eu só falei, não, ele é uma marionete do Centrão, o pessoal tá realmente utilizando essa marionete para trazer uma narrativa, e quem tá por trás dele são os mesmos que estão no governo do Collor, de Dilma, de Temer, de Lula, de Bolsonaro, eles estão ali o tempo inteiro, porque os caras não têm um projeto de governo, eles têm um projeto de poder. Então o Nicolas simplesmente é uma marionete ali naquele meio, onde ele fala o discurso, ele lê o teleprompter, tanto que se você fica assistindo o vídeo dele, você percebe que ele tá lendo. Ele está lendo. Ele não tá simplesmente ali, sentou num banquinho. Eu comentei no primeiro vídeo, e aí houve uma discordância plena dos debatedores, porque eu achei muito quadrado, ao passo que seria mais natural se ele estivesse falando com propriedade, né? E quando ele mostra que está lendo, ele me dá a insegurança de quem não acredita naquilo que diz, né? Mas isso precisa ter o olhar mais apurado e depurado que você, da especialidade disso, tem. Para o público geral, isso vai ser desimportante.